Então, nós vamos concluir o estudo. Jesus dá prova do seu poder, curas e milagres. Então, nós vamos para o número 11, que é a mulher com espírito de enfermidade. A mulher com espírito de enfermidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 13, do 10 ao 17. Lucas, capítulo 13, do 10 ao 17. Estava com alguém esse texto para leitura? Não? Marisol, pode ler para nós, por favor? Do 10 ao 17. Ensinava no sábado. Sem problema. Sem problema. Falta do óculos. Imagina, alguém quer ler? Pode ler, Suzana. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa do espírito mau. Ela andava curvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venho nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora que está aqui uma descendente de Abraão, Satanás perdeu durante 18 anos, por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta. Mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Amém. Então, nós vemos aqui mais uma cura. Jesus, efetuando mais uma cura, a libertação de uma vida. E como nós ouvimos na semana passada, Jesus, ele é aquele que dá valor às pessoas, acima daquilo que as pessoas tinham como uma tradição, como aquele legalismo. Então, Jesus vem e valoriza aquela mulher, aquela vida que há 18 anos estava enferma. A gente não sabe o motivo dessa enfermidade, aliás, como surgiu, mas a palavra de Deus diz que era um espírito maligno, que estava com ela, Satanás a havia aprisionado. Pode ter sido um resultado de uma possessão maligna, de um dia que aconteceu, e aquilo a deixou encurvada, pode ser isso, mas o fato é que aquela mulher estava há 18 anos com essa enfermidade. E ali Jesus, então, pôde efetuar essa cura, esse milagre, e chamando aquela mulher à frente. Nós sabemos o quanto a questão do papel das mulheres, naquela época, quanto elas não podiam estar ali reunidas, muitas vezes com os homens, mas Jesus chamou aquela mulher à frente. Ele deu visibilidade a ela e a curou. E nós vimos, então, o mestre ali, o dirigente da sinagoga, recriminando Jesus por aquele feito. E aí Jesus pôde trazer a memória daquele homem. Olha, vejam, às vezes vocês levam os animais para trabalharem, tem esse cuidado com os animais e não tem com as pessoas. Por que não libertar essa mulher que estava há tanto tempo, está há tanto tempo com essa enfermidade, com esse espírito maligno? Então, e Jesus pôde chamá-los, inclusive, de hipócritas, porque guardavam ali tanto a lei e não se preocupavam com aquilo que era o mais importante, o mais essencial, que era salvar vidas, Então, Jesus estava preocupado com isso. Em todas as curas, em todos os milagres que nós vemos, sempre o objetivo de Deus, o propósito, que o nome do Senhor seja glorificado. E foi o que aconteceu aqui. Tendo dito isso, olha, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas. E no versículo 12 também, Jesus limpou as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus.
Então, o propósito, que o nome de Deus seja glorificado, né? Acima de todas as doenças, acima do que ele, além do que ele possa fazer, que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o objetivo. E não que aquele que for curado crie visibilidade, seja, né, adorado, ovacionado pelas pessoas. Não, que o nome de Deus seja glorificado. Por isso, sempre que nós tivermos um testemunho, sempre que Deus realizar algo na nossa vida, o propósito deve ser a glorificação do nome de Deus. Não, né? Porque eu fiz isso, porque eu fui orar, porque eu jejuei, porque eu fiz isso, né? Jesus até cita aquela história, né, daqueles 2 homens no templo, né? E um que batia no peito. Não, porque, né, eu sou isso, fariseu. Não, que o nome de Deus seja glorificado. Para isso, ele realiza ainda milagres e curas, para que o nome dele seja glorificado, para que o seu poder seja ali conhecido e exaltado. Então, mais uma cura que Jesus realizou dessa mulher com esse espírito maligno de enfermidade. E Jesus teve o discernimento para saber isso, né? Que era um espírito maligno. Né? A palavra de Deus diz que há dons de cura, né? Então, aqueles que têm esse dom conseguem também discernir, né, se é algo físico ou se é algo espiritual. E nesse caso, era algo espiritual. É claro que todos, embora os milagres físicos, eles também apontem para uma realidade espiritual. Né? Mas nesse caso aqui específico era uma enfermidade espiritual que gerou uma enfermidade física. Né? Isso também pode acontecer. E aí nós temos o outro, que é o homem hidrópico. O homem hidrópico, que está no capítulo seguinte, que é o capítulo 14, dos versículos de 1 a 6. O homem hidrópico. Terezinha, pode ler para nós, por gentileza? Aconteceu num sábado, entrando ele em sua casa, de um dos principais dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando. Eis que estavam ali, diante dele, um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e, tomando-o, curou e despediu. E disse-lhe: qual será de vós que, caindo em um poço, e disse-lhe: qual será de vós que, caindo no poço, em dia de sábado, o jumento ou boi não tira o alto? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Certo. Então, aqui um outro momento, uma outra situação, novamente no sábado, eu lembro de Jesus dizendo, né, que ele é o Senhor do sábado, e que o que devemos fazer, o bem ou o mal, né? E então, aqui esse homem hidrópico, né, a palavra hidro vem de água, né? Nós temos pessoas que têm hidrocefalia, né, quando tem água no cérebro, né? Eu tive uma aluna que tinha isso. Ela não tinha nenhum problema cognitivo, né? Mas ela tinha a cabeça num tamanho um pouco maior por conta disso. Mas aqui era um homem, em algumas traduções diz o corpo inchado, porque geralmente essa doença afeta o abdômen. E até é comum falarem que é barriga d'água. Isso, exatamente, barriga d'água. Essa doença que é acúmulo de líquido, né, em certos órgãos, em certos tecidos do corpo. E esse homem, né, doente, estava ali naquela ocasião, provavelmente, né, já tinha ouvido também falar de Jesus, do seu poder. E então, Jesus já se antecipa, né, porque
provavelmente eles poderiam perguntar, né, a respeito do sábado novamente. Jesus se antecipa e eles ficam ali em silêncio, já haviam passado por tantas situações, né, acho que já não iam mais questioná-lo, ficaram em silêncio. E Jesus tomando pela mão, né, interessante esse detalhe, de Jesus tocar as pessoas, né, enfermas. Jesus tocou pela mão, o curou e o mandou embora, né? E aí Jesus trata novamente dessa questão ali com os fariseus. Então, esse homem, né, hidrópico, com esse acúmulo de líquido, imaginem a situação que ele passava, vivendo essa vida toda doente, enfermo, e naquele momento ele recebeu a cura do Senhor, né? Jesus o tocou, o curou e o mandou embora. Né? Pode ir agora, continuar a sua vida. E interessante como Jesus age diferente, né, nas situações. Em algumas ele pergunta para a pessoa, em outras as pessoas, né, chegam falando, clamando. Sempre situações diferentes, diversas, Jesus operando. Então, assim ele fez, né? E da mesma maneira, espiritualmente pensando, né? O pecado, ele também nos desfigura, ele nos incapacita, mas o toque de Jesus, ele traz perfeita restauração. Como nós temos visto que todas essas curas físicas, espirituais que Jesus realizou, sempre apontam para o mundo espiritual, do que Deus pode fazer, que é a principal, que é o principal objetivo do Senhor, que é nos livrar do pecado, que esse sim pode nos incapacitar e nos afastar de Deus, de verdade, além de uma doença. E nós temos, por último, o mendigo cego. Mendigo cego, que está em Lucas 18, do 35 ao 43. Esse texto, ele também está nos outros evangelhos, principalmente em Marcos 10, e lá nós temos o nome, que é Bartimeu. Aqui em Lucas não temos o nome, mas em Marcos sim. Marcos 10, do 46 ao 52, é a mesma narrativa, e lá Marcos apresenta o nome, que é Bartimeu, tá? Mas nós vamos ler aqui a narrativa de Lucas. 18, do 35 ao 43. Eu vou ler aqui. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, aqui mais uma cura. E é algo interessante que, enquanto estudava esse texto, pude ver aqui no início. Ele estava ali sentado à beira do caminho. O texto de Marcos diz que seu nome é Bartimeu, e ele era filho de Timeu, né? O pai Timeu, e Bartimeu significa filho de Timeu. E Timeu significa muito estimado. Nós não sabemos do pai desse rapaz, se ele ainda estava vivo, se ele, de repente, havia abandonado seu filho por conta da cegueira. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele teve um pai chamado Timeu, cujo nome significa muito estimado. E aí ele tem esse filho que nasce cego. Então, aqui a palavra de Deus, né, diz que ele, quando ele ouviu, né, aquele burburinho, e a gente sabe que quando as pessoas têm uma deficiência,
os outros sentidos ficam mais apurados. Por exemplo, trabalhando com surdos na igreja, eles têm uma visão bem apurada, né? Porque como eles não têm a audição, então o visual é muito importante, né? Por isso a gente tem que tomar certos cuidados, porque qualquer coisinha desvia, né, a atenção, porque eles focam na visão. E aqui esse homem cego, então com a audição muito apurada, percebeu que alguma coisa estava acontecendo, né? Alguma movimentação. E ele ouve, né, a multidão passando e pergunta o que estava acontecendo. As irmãs perceberam o que as pessoas disseram e o que ele disse? As pessoas disseram, é Jesus de Nazaré. E ele disse, Jesus, filho de Davi. Há uma grande diferença nisso. As irmãs devem se lembrar que em um momento que Jesus estava ali operando, realizando algumas coisas, disseram, mas não é aquele lá de Nazaré? Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Não é? Falaram isso. Porque Nazaré era um povoado, era uma cidade, mas se a gente fosse pensar nos dias de hoje, Nazaré seria um condomínio, gente, porque habitavam ali poucas pessoas, algumas centenas de pessoas. Então, pensando lá no condomínio onde eu moro, já dá Nazaré ali, porque tantos prédios. Então, Nazaré era uma cidade muito pequena, um povoado pequeno, e que as pessoas não davam muito valor, né? Porque tinham aquela visão de que pessoas importantes vêm de cidades importantes. Então, Jesus, né, ali em Nazaré. E aí, então as pessoas dizem, é o Jesus de Nazaré, né? Lá, aquele lá. Mas ele não. Ele diz, é Jesus, filho de Davi. E essa é uma conotação diferente. Se nós voltarmos lá para o texto de Mateus, que traz uma genealogia de Jesus, Mateus, né, escrito com o objetivo de apresentar Jesus aos judeus como um rei, porque os judeus não o consideravam rei, e Mateus traz a genealogia de Jesus lá em Mateus. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá em Mateus 1. Olha só o versículo 1 de Mateus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele vai descrever toda a genealogia, né? Partindo de Abraão, depois Davi, depois do exílio. Aí chega no versículo 17 que diz, assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Mateus, ele traz a genealogia real de Jesus, para testificar para os judeus, olha, ele é o rei, ele tem uma descendência real, porque os judeus não consideravam, né, muitos até hoje, não acreditam que Jesus já esteve entre nós. E essa descendência de Jesus veio através do Pai, né? Sim. E aqui, até no estudo que a gente fez lá de Mateus, nós estudamos bem detalhado, né, essa parte. E vejam, então, que aquele cego, ele dá essa credibilidade, essa autoridade para Jesus. Quando ele diz Jesus, filho de Davi. Não é só o Jesus de Nazaré, que muitos poderiam falar com essa conotação, né, inferior. Não, é o Jesus, filho de Davi, que está aqui. Ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. Então ele passa a clamar, né? Passa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí, nesse caso, Jesus pergunta, né? O que você quer? Parece algo tão óbvio, né? O que você quer? Mas ele pode dizer, eu quero ver. Porque lembram daquele homem que ficava lá à beira do tanque de Betesda, né? E aí, quando Jesus pergunta, o que você quer? Ele fala, eu não tenho ninguém para me levar, tal, né? Aqui não, Jesus pergunta o que você quer e ele é muito claro. Eu quero ver, né? Ele não colocou toda a sua situação, né? Para que Jesus ficasse compadecido, enfim. Ele falou, eu quero ver. Então, Jesus lhe disse, né? Recupere
a visão. A sua fé o curou. A sua fé o curou. Ele creu que ele poderia ser curado, mas antes de crer que ele poderia ser curado, ele creu em quem Jesus era. E aqui é uma diferença. Em crer no que ele pode fazer e crer em quem Jesus é. Então, antes de crer no que Jesus poderia fazer, ele creu em quem Jesus era. E ele pôde falar isso com a sua própria boca, quando ele declarou Jesus, filho de Davi. Então, aqui, no sentido espiritual, né? O pecado cega os homens para as realidades eternas. Quantas pessoas não estão cegas neste mundo? Nós, um dia, estivemos assim. Mas o Senhor pôde restaurar a nossa visão espiritual. Como tem aquele hino, né? Ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Então, hoje nós temos a nossa visão recuperada pela obra de Deus na nossa vida. Porque se fosse por nós continuaríamos cegos. Mas um dia Deus nos alcançou. Através de uma pessoa, através de um hino, através de uma música, através de um programa de TV, de um folhetinho, né? Que Deus usou ali para que a nossa visão espiritual fosse recuperada. E essa é para a eternidade, né? Porque a cegueira física, ela pode ser curada hoje, amanhã retomar, as doenças podem acontecer isso com as doenças, mas a cegueira espiritual, quando há essa recuperação, é Jesus, então, restaurando aquilo que nós necessitamos. Então, nós terminamos aqui com algumas, né, das curas e dos milagres que Jesus realizou e que Lucas, o médico, né, o doutor Lucas, descreveu e deixou para nós, inspirado pelo Senhor. E nós vamos, então, continuar pensando um pouquinho sobre curas e milagres, que é nosso estudo de hoje. Sobre curas e milagres. Nós vemos no nosso mundo, no nosso tempo, em alguns momentos, dois extremos, né? Deus tudo cura ou Deus nada cura. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, qual a nossa relação, o que Deus move nesse sentido das curas e dos milagres. Primeiro, todos nós estamos sujeitos a doenças, né? Lembrei da irmã Marilene falando, não é mesmo? Todos nós estamos sujeitos a doenças. E às vezes as pessoas deturpam a palavra de Deus, dizendo que é porque não tem fé, ou porque você não é amado de Deus. Vamos ler João 11:3. João 11:3. Acredito que as irmãs já tenham lido esse texto, que é da morte de Lázaro. E diz assim no versículo 3: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Vejam, o fato dele ser amado por Deus, né, ficou aqui bem claro, não o isentou, não o impediu de ser acometido por uma doença que levou à morte. Então, isso a gente precisa ter claro para não ficarmos com esses pensamentos, né? De que por sermos acometidos por uma doença, por uma calamidade, alguma perda, significa que Deus não nos ama. Deus nos ama, né? E há uma canção que diz, né? E Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Então, é preciso que a gente tenha essa maturidade espiritual para entendermos isso. Então, Lázaro, amado por Jesus, mas foi acometido por uma doença, né? Que inclusive levou à morte, mas depois nós sabemos, né, a continuação da história, que nesse caso ele foi ressuscitado depois de 4 dias. E Jesus esperou esse tempo. Eles acreditavam que até 3 dias era possível uma pessoa ser ressuscitada. Havia esse pensamento dos judeus, que até 3 dias era possível, mas 4 dias aí não. E aqui, então, Jesus espera 4 dias para ir até lá, para mostrar, olha,
Deus não, a matemática de Deus é diferente, né? Ele pode realizar. Então, todos nós estamos sujeitos, né, a enfermidades e às doenças. E as doenças podem ser resultado de pecado? Sim, podem. As doenças podem ser resultado de pecado. Todas as doenças são? Não. Mas algumas doenças podem ser resultado de pecado. Nós temos hoje algumas doenças por conta de relações sexuais ilícitas, né, depravações que trazem doenças. E a palavra de Deus também mostra para a gente um momento de uma praga, a gente não sabe exatamente se foi, né, uma doença, de repente algum bicho, alguma coisa, mas teve um momento em que a imprudência de Davi gerou uma praga para todo o povo. Está lá em 2 Samuel 24. Vamos voltar lá, a gente vai ler só alguns versículos. 2 Samuel, no capítulo 24. Último capítulo de 2 Samuel. No segundo livro, né, de Samuel. 2 Samuel 24. Olha só, no versículo 1 diz assim: mas uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. As guerras, mas ainda assim Davi fez isso, né? Joabe ainda tentou convencer o rei a não fazer isso. No versículo 3 está escrito que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra dele prevaleceu, né? Ele teimou ali e fez isso. E aí no versículo vamos lá. Aqui, versículo 15. Então, o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Na verdade, no versículo 14, Deus teve um diálogo com Davi, perguntando o que ele achava melhor, né? Porque Deus havia se entristecido com essa atitude dele, com esse pecado. E aí Deus perguntou, está no versículo 13, 3 anos de fome, 3 anos fugindo do seu adversário ou 3 dias de praga? E aí Davi, então, respondeu, ele falou, né, prefiro cair nas mãos do Senhor, né? Não tem piedade. Grande é a sua misericórdia, né, do que cair nas mãos dos homens. Então, o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Uma praga. Então, desde a manhã até a hora que tinha determinado, né, os 3 dias. E olha só, versículo 15, morreram 70.000 homens do povo. 70.000 homens morreram nessa praga, por ter sido uma doença, por um pecado de Davi, que afetou todo o povo. E aí Davi, então, ele clama, né, ao Senhor, no versículo 17, ao ver o anjo que estava matando o povo, né, ele disse, fui eu que pequei e cometi iniquidade, esses não passam de ovelhas, e o teu castigo cai sobre mim, sobre a minha família. Então, ele se arrepende daquilo que ele fez. Interessante nós vermos isso, né, resultado de um pecado que trouxe doenças para todo aquele povo, mas a atitude de Davi, ele não ficou só pedindo, Deus, tira o que está acontecendo, mas ele se arrependeu. Né? Quantas vezes nós, ao passarmos por situações, por coisas, calamidades, a gente não olha para nós para perguntar, Senhor, foi algo que eu fiz? Há algum pecado em mim? Né? Não temos essa consciência de perguntarmos a Deus, porque pode ser, pode não ser. Né? De perguntarmos ao Senhor o que aquilo, por que, né, daquela situação. E então é interessante nós notarmos isso, que aquela situação levou-os ao
arrependimento, né? Como diz Davi aqui, ele se arrependeu. Mas as doenças também podem não ser resultado de pecado. Lá em João 9, nós temos aí um relato de um outro cego, João, capítulo 9, em que Jesus cura um cego de nascença. E os discípulos logo perguntam, por quê? Quem pecou? Porque era muito, isso era muito marcante, né, na cultura, de que o pecado, o que o pai fazia, ia para o filho, que ia para o neto, que ia para o bisneto, né, essa maldição hereditária, né? Então, Jesus fala para eles, no versículo 3 de João 9, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E ele foi curado pelo Senhor. Então, aquela enfermidade não era resultado de pecado. Então, ele foi acometido por aquela doença, né? Mas o propósito, Jesus deixa bem claro que era a glorificação de Deus. Lá em Tiago, fala também, está alguém, vamos ler? Tiago, capítulo 4, se eu não me engano. Capítulo 5. Tiago 5, a partir do versículo 13. Tiago 5, a partir do 13. Até o 16. Olha só o que a palavra de Deus diz. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. Então, estamos passando por alguma enfermidade? Oremos. Chamemos os irmãos, os presbíteros, os pastores, para que orem sobre a nossa vida. E vejam o versículo 15. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. É aquela oração de revisão de vida, né, que o pastor sempre fala para nós, que é importante nós fazermos. Porque a pessoa pode ter cometido algo, então ela já estará orando, confessando seus pecados a Deus. Se Deus a levar, ela também já orou, né, pedindo a Deus perdão dos seus pecados. Então, a importância. E aqui, como diz, se houver cometido pecados, né, não significa que toda doença é resultado de pecado. Ok? Então, diante das enfermidades, o que cabe a nós? Há coisas que Deus pode fazer e há coisas que nós podemos e devemos fazer. Na última quarta-feira de julho, no mês todo de julho, nas quartas-feiras, nós tivemos cultos, né? Falando sobre o cuidado da mente, do corpo. E na última quarta de julho, se eu não me engano, foi dia 27, o irmão Washington, né? Ele é dentista, e ele trouxe uma palavra. Não sei se as irmãs acompanharam, mas agora, como fica gravado, quem quiser pode acessar lá pelo canal. É muito oportuna a mensagem que ele trouxe a respeito do bem-estar físico, né? Toda baseada na palavra de Deus. E ele falou um pouco sobre isso, sobre aquilo que nós podemos fazer. Então, lá em João 11:39, na narrativa de Lázaro, no fato ali de Lázaro, Jesus falou, tirai a pedra. Então, era algo que as pessoas poderiam fazer. Tirem a pedra. Na outra situação, de um outro enfermo, João 9:7, Jesus disse, vá se lavar lá no tanque de Siloé, que é do cego, né? Que Jesus faz o barro, né? Com a terra, passa nos olhos dele, e Jesus disse, vá se lavar. Ele foi, se lavou e foi curado.
1 Timóteo 5:23, Paulo aconselha Timóteo. Ele tinha problema no estômago, que ele tomasse um pouco de vinho, porque era o que eles tinham de remédio, né, naquela época, para que ele tivesse a sua enfermidade ali amenizada. Então, coisas que nós podemos fazer. Nós podemos nos cuidar, nós podemos praticar uma atividade física, nós podemos ir ao médico, podemos fazer exames, não é mesmo? Coisas que nós podemos fazer diante das doenças. E o que nós podemos fazer também? Marcos 9, de 21 a 24. Vamos ler? Marcos, capítulo 9, de 21 a 24. Diz assim a palavra de Deus a respeito da cura de um menino endemoniado. Jesus perguntou ao pai do menino, né, Marcos 9, 21, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos orar. E nós podemos pedir a Deus também que nos ajude na nossa incredulidade. E quantas vezes nossa fé não vacila, não é mesmo? Quantas vezes a gente não se abala diante de algumas situações. Então, nós podemos, como esse homem, pedir a Deus. Deus, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda a ver o que o Senhor quer que eu veja. Né? Me ajude a entender, a crer no Senhor, entender os seus propósitos para esta causa, para esta situação. Então, nós precisamos sim praticar a fé, né? Como a irmã Urlane perguntou na semana passada. Nós podemos praticar sim a fé, mas aí vamos continuar aqui. Vamos para Hebreus 6, Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. É um texto bastante conhecido. Isso é igual da dúvida também. Falou da maturidade espiritual, eu fiquei pensando nisso agora. Se Deus dá, me dá, né? Porque que eu fico confusa. Como meu irmão tem epilepsia. E eu cresci vendo a minha mãe, toda a igreja que a gente ia, expulsando na hora que ele tinha as crises. E aí fazia uma medicação, tudo, fazia um tempo que ele não tinha e ele voltou a ter. E aí eu comecei a pesquisar sobre a epilepsia, eu vi que tem grupos, tem muita coisa. E aí eu vi que tem a ver até com o emocional, por isso está dando as crises. E aí eu comecei a falar para minha mãe, aí no dia que ele teve lá na minha mãe começou a expulsar. Eu falei, mãe, não é para expulsar, porque não é um termo, a gente na igreja que era muito, sabe assim, todas as uma igreja muito pentecostal. E aí eu fico para ela, mãe, para de expulsar. É melhor falar assim, não, Senhor, né? Melhor que vai poder se perguntar. Eu tenho essa dúvida também. Sim. Eu acho que não é expulsar demônio, né? Sim. A necessidade, como você falou, do discernimento espiritual. Eu me lembro de um curso que eu fiz aqui com o pastor Walter, né? Bastante tempo. Ele era psicólogo também, né? E falou sobre isso. Que sempre diante de uma enfermidade, de uma doença, a primeira providência é procurar a questão física. Ele sempre falava isso. Primeiro, vá ao médico para ver. Segundo, emocional. Terceiro, espiritual. Então, a gente precisa ter esse discernimento para investigar as coisas, porque senão nós vamos cair nisso de falar que tudo é o demônio, não tomar a providência correta por uma coisa que é simplesmente física, no caso, né? Então, a gente sempre, eu gravei isso na minha mente, sempre levar por esse caminho. Então, primeiro, vou ver se é uma questão física, né? Nós temos hoje muitos recursos. Como você falou, você mesma pesquisou e encontrou algumas coisas. Mas é claro que a gente tem pessoas especializadas que entendem da questão. Segundo, se não é algo emocional, que às vezes chega a afetar o corpo, né? Doenças psicossomáticas, né? Que começam na nossa mente e afetam o nosso corpo.
e terceiro, algo espiritual, né? Então, depois de investigar esses dois, então vamos ver se é algo espiritual. Mas sempre a gente precisa ter esse discernimento mesmo. Eu acredito que tem um pouco espiritual. Uhum. Foi uma pessoa que eu sinto que fez alguma coisa também. Sim. Tanto que tá acontecendo muitas coisas e ele voltou a ter as crises, mesmo tomando a medicação. Ele passou por um exame de ficar uma semana lá nas clínicas. E aí foi diagnosticado como a epilepsia dele generalizada mesmo. Então, tá sempre tomando a medicação mesmo, os cuidados com sono, né? A gente não pode negar as influências malignas que existem e como ele usa, às vezes, de debilidades. Nós vemos lá Jesus no deserto, ele estava no momento fisicamente que ele estava enfraquecido. Quantos dias sem comer, né? E aquela fraqueza física, o inimigo pôde usar aquela situação para tentá-lo, né? Às vezes uma fraqueza, um momento emocionalmente que a pessoa não está bem, uma perda, algo assim. Por isso é até interessante ver Jesus quando ele morre na cruz e está ali Maria e ele fala para o discípulo, né? Olha, eis aí a tua mãe. Para que ela fosse amparada, para que ela fosse cuidada, porque ela estava também num momento de fraqueza emocional, né? Um filho morrendo, né? Sem pecados. Então, esses momentos nossos de fraqueza, quer sejam físicas ou emocionais, podem ser utilizados pelo inimigo para nos tentar, para que a gente também caia em alguma situação assim. Então, a gente não pode negar que isso exista, né? E como ele é articuloso, né? Ver aquela situação de uma fragilidade nossa, que a princípio não era algo espiritual, vamos pensar assim, né? Que a princípio não era algo espiritual, mas que aquela fragilidade ou física ou emocional, ele pode agir ali naquela situação, né? Para enfraquecer. A brecha, né? A brecha, exatamente. Exatamente. Então, Hebreus 11:6 diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Lembrei do cego, né? Que ele reconheceu, né? Quem Jesus era. Então, a gente precisa ter a fé. 1 Coríntios 15:19 também vai falar para nós sobre isso. Vou ler aqui rapidinho. 1 Coríntios 15:19 diz assim, palavra de Deus. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Ou seja, a nossa esperança não pode estar só para as coisas dessa vida. A nossa preocupação maior não pode ser essa. Porque nós sabemos aqui, nessa vida, né? Que as coisas aqui se acabam. Mas nós precisamos ter nossa esperança para aquilo que ainda há de vir. E também lembra aqui de Paulo sobre o segredo do contentamento, né? Romanos 12, 1 e 2, vai dizer, né, para que a gente renove a nossa mente. Renove a nossa mente. Porque Deus tem poder para curar? Sim, Ele tem o poder para curar, né? Ele é soberano. Inclusive, por Ele ser soberano, Ele usa do seu poder como Ele quer e quando Ele quer. Em algumas situações, Deus não cura. Paulo é um exemplo disso, né? O texto diz que ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo para que tirasse aquele espírito na carne. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, isso é a maturidade espiritual, de entender que algumas situações Deus não cura. Quantas pessoas nós conhecemos de fé e que morreram, que ficaram doentes? Lembro da Maritza falando do seu esposo, ele teve um tumor no cérebro, né? E eles lá, todo aquele tratamento, e aí tinha um grupo que orava, não, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. O outro grupo, Deus leva, alivia a dor dele. E ela ficava ali no meio, e agora? O que eu faço? Vou para cá ou vou para lá? E Deus deu discernimento para ela, e ela orou da seguinte maneira, Senhor,
faça com ele o que vai render maior glória para o Senhor. Passados alguns dias, Deus o levou. Né? E eu vejo em tudo isso o nome de Deus sendo glorificado. Então, é o segredo do contentamento. E essa é a maturidade que a gente precisa alcançar em Deus, né? Não renovando a nossa mente, experimentando a vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E aqui tem algumas frases para a gente terminar, algumas citações. A primeira do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim: as curas de Jesus eram pedagógicas, sempre apontavam para a verdade espiritual. A cura não é o fim em si mesmo. Isso é muito importante. A cura não é o fim em si mesmo. Não termina ali, tem um propósito maior. Jesus veio ao mundo para resolver a nossa doença mais grave, de consequências eternas, que é o pecado. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. A fé em Cristo envolve o amor à sua pessoa e a disposição de render-se à sua autoridade.